Boa noite a todos sejam bem-vindos. Senhor secretário Daniel, que faça a chamada dos senhores vereadores. Camila Mores Simões Matias de Melo. Presente. Carlos Roberto Gino. Presente. Daniel Henrique Mores, presente. Fábio de Andrade Tonelotti. Presente. Flávio Amorosini. Presente. José Rodolfo Mores. Presente. Lucas dos Santos Martins Comino. Presente. Oswaldo Alonge. Presente. Sérgio Ricardo Marques Matar. Como há número legal, em nome de Deus, dou para aberta sessão ordinária. Solicito ao vereador Camilo que faça a leitura do texto bíblico. João 11, 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao secretário vereador Daniel que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de março do ano de 2023, na sala de sessões Níker Carter Mores, realizou sessão ordinária, com a presença dos senhores vereadores Camila Mores Simões Matias de Melo, Carlos Roberto Gino, Daniel Henrique Mores, Fábio de Andrade Tonelotti, Flávio Amorosini, José Rodolfo Mores, Lucas dos Santos Martins Comino, Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Matar. Havendo o número legal, a presidência, em nome de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Em seguida, o vereador Lucas dos Santos Martins Comino fez a leitura de um texto bíblico. Dando sequência, o secretário Daniel Henrique Mores fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 20/3 de 2023. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por todos os senhores vereadores. Expediente do Executivo. Consta projetos de lei número 8 e 9 e projeto de lei complementar 4/2023. Em seguida, a vereadora Camila Mores Simões Matias de Melo fez um requerimento verbal pedindo a dispensa dos pareceres das comissões. Em discussão e votação, esse requerimento verbal foi aprovado por todos os senhores vereadores. Portanto, esses projetos foram encaminhados para a ordem do dia. Expediente do Legislativo. Consta requerimento 14/2023, a vivo, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Discutido, usou da palavra o vereador Oswaldo Alonge, Fábio de Andrade Tonelotti e o vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. E em votação foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta também requerimento 15/2023, a eixo, de autoria do vereador José Rodolfo Mores. Em discussão, usou da palavra o autor e em votação foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta projetos de lei do Legislativo 6, 7 e 8/2023. Em seguida, a vereadora Camila Mores Simões Matias de Melo fez um requerimento pedindo a dispensa dos pareceres da comissão em discussão e votação. Esse requerimento verbal foi aprovado por todos os vereadores. Portanto, esses projetos foram encaminhados para a ordem do dia. Repetiu? Do Legislativo. Pela ordem do dia. Consta a moção de parabenização 21/2023 ao senhor Renan Honório, de autoria do vereador Flávio Morosini. Em discussão, usou da palavra o autor e em votação foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização 22/23 a toda a equipe administrativa da Prefeitura Municipal de Orende, de autoria do vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. Em discussão, usou da palavra o autor e em votação foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização 23/2023 aos funcionários da Assistência Social, CRAS, de autoria do vereador Sérgio Marques Matar. Em discussão, usou da palavra o autor e em votação foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de boas-vindas 24/2023 ao gerente-geral do Banco do Brasil, senhor Guilherme do Nascimento Vidal, de autoria do vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. Em discussão, usou da palavra o autor e em votação foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta a indicação 97/2023, de autoria do vereador Daniel Henrique Mores,
com as indicações 9, 8 e 9, de autoria do vereador Fábio de Andrade Tonelotti, com as indicações 100, 101, 102 e 103, de autoria do vereador Oswaldo Alonge, indicações 104 e 105, de autoria do vereador Flávio Morosini. Ordem do dia. Consta projeto de lei 8/2023, que institui programa de horta e compostagem semeando sabores na escola EEF Professora Aparecida Lopes Ramos. E em discussão, usados a palavra dos vereadores Camila Mores Simões Matias de Mello, Oswaldo Alonge. Em votação, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta projeto de lei 9/2023, que dispõe sobre reajuste salarial aos servidores do quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Oriente. Em discussão, usaram na palavra os vereadores Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Mata. Em votação, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta projeto de lei complementar 4/2023, que dispõe sobre a criação de cargo e da outras providências. Em primeira discussão, usaram da palavra os vereadores Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Mata. E em primeira votação, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta projeto de lei legislativo 6, que dispõe sobre a revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, concedendo reajuste aos vereadores e ao presidente da Câmara do Município de Oriente. Projeto de lei 7, que dispõe sobre a revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, concedendo reajuste ao prefeito e ao vice-prefeito e secretários do município de Oriente. E o projeto de lei 8/2023, que dispõe sobre reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Oriente. E em discussão e votação, foram aprovados por todos os senhores vereadores. Próximo ordem do dia. Consta projeto de lei complementar do Executivo, número 4/2023. Tema livre. Usaram na tribuna os vereadores Oswaldo Alonge, Daniel Henrique Mores, Carlos Roberto Gini, Flávio Morosini e José Rodolfo Mores. Em discussão, a leitura da data da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Está aprovada a leitura da data da sessão anterior. Projeto de lei consta na casa, projeto do Legislativo número 5, que será encaminhado para as comissões. Pois não. Eu gostaria de pedir vista do projeto 5/2023. Mas mesmo assim eu não tive tempo de ver e eu gostaria de pedir vista. Bom, então será retirado da pauta. Consta moções 25 e 26 do vereador Rodolfo, em discussão com preferência ao autor. Requer a palavra. Com a palavra, vereador Rodolfo Mori. Eu vou discutir as duas, que acho que elas são bem próximas, né? A primeira moção é parabenizando o Egberto e o Marcelo pelo trabalho que eles fazem com as crianças no campinho do Lucimar. São quase 60 crianças. Eu tive na terça-feira lá, inclusive o meu sobrinho, filho do prefeito, participa da escolinha. É muito bem organizado, o Gui mostra disciplina, né? Um cara que a gente conhece aí da vida toda, então ele se disponibiliza um tempo dele para ir lá, para fazer esse trabalho. E eu achei interessante parabenizá-lo, porque o trabalho é realmente muito bem feito. E mexer com criança a gente sabe que não é fácil, né? A outra moção é para o Matheus Stecker, que está fazendo um trabalho de hidroginástica com o pessoal na piscina pública. Eu tenho ouvido muito elogios ao trabalho que ele vem desenvolvendo. O pessoal tem gostado bastante, tem feito muito bem para quem está indo fazer a hidroginástica. E ele está desempenhando muito bem o papel dele. Então, por isso eu estou fazendo a moção, parabenizando, e gostaria de pedir aos senhores vereadores que aprovassem as duas. Muito obrigado a todos. Continua a discussão. Requer a palavra. Parabéns, vereador Ricardo Mata. Parabéns, vereador Rodolfo Mores. Gostaria também de cumprimentar o Egberto. Já foi quase profissional no futebol. Entende de futebol. Você está correto de razão. Não é fácil cuidar de criança, pôr na cabeça que a bola tem que ser chutada para a direita ou à esquerda e fazer o gol. Mas é um excelente trabalho que ele vem fazendo. E o esporte, como eu sempre diz, é saúde. E está ajudando lá a nossa comunidade, a nossa população, tirando essas crianças da rua. Então, fica aqui meus parabéns ao Egberto. Sobre o Matheus Stecker, menino educadíssimo,
um menino que é formado em educação física, não está lá por mérito de sem conhecimento, está com mérito de conhecimento, fez a faculdade. Foi uma contratação excelente do prefeito Matheus para dar o suporte às nossas pessoas da terceira idade. E é isso que a gente tem que fazer o bem e não olhar quem. Então, parabenizo você, Rodolfo, parabenizo o Stecker, o prefeito Matheus, e que Deus abençoe a todas as famílias nossas que estão sendo assistidas por ele. Porque piscina é uma coisa séria, e ele está fazendo um serviço muito bem feito. Então, fica aqui, além de votar, eu queria deixar aqui meus parabéns verdadeiro a esse profissional. Obrigado. Continua a discussão. E aqui a palavra. Com a palavra, o vereador Flávio. Parabéns pela moção, Rodolfo. Meus pais estão fazendo a hidro, e esse trabalho aí do Matheus está sendo excelente. Eles estão gostando muito, principalmente meu pai, porque ele fica muito dentro de casa, né? Fica muito preso. Eu percebi mesmo. Parabéns, Rodolfo, pela moção. O Matheus Stecker está fazendo um grande trabalho na nossa cidade. Eu falo isso pelos meus pais. Eles estão fazendo a hidro e meu pai fica muito dentro de casa e acaba ficando estressado. Você já viu o pessoal de idade. E para ele, nossa, está sendo assim algo excelente, sabe? Ele gosta, ele vai lá, brinca, dá risada, conversa. O pessoal está amando mesmo. Então eu tiro o chapéu por esse trabalho aí. Parabéns ao Matheus também, que esse trabalho aí, acredito que muitas pessoas estão sendo beneficiadas, né? E eu tiro isso pelos meus pais. E parabéns pela moção. Requeira a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Tânia, o Daniele, nosso amigo Ney, boa noite a todos. Realmente o idoso, ele precisa ter qualidade de vida. Ser idoso é um privilégio. Nem todos vão chegar lá, né? Nem todos os seres humanos chegarão à idade idosa. E nós sabemos que o Oriente hoje tem mais de 900 idosos. Se todos, ou melhor, 20% fosse até a piscina, não teria como, né? Todos participarem num só período. Precisaria aí de mais horários para poder atender esse pessoal. Nós sabemos que a qualidade de vida é em todo sentido. É na alimentação, é na vida social, é no lazer, é na cultura, enfim, na diversão. Então, está parabenizando o Egberto, ele realmente é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área. Então, nós temos que valorizar esse pessoal, porque eles estão dando aí um retorno muito grande para os idosos e para as idosas, que tanto precisa melhorar a sua qualidade de vida. Então, parabéns ao vereador Rodolfo. Tem meu voto, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Está aprovado. Consta a moção de agradecimento 27, do Fábio de Andrade Trilotti, em discussão com preferência ao autor. Requer a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, Tânia, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, saudações. A presente moção de agradecimento vai para a irmã Vitalina David Souza, por sua imensa contribuição junto à nossa comunidade paroquial, pelos excelentes serviços voluntários prestados por mais de 10 anos em nossa paróquia, onde fez a diferença na vida de muitas famílias do nosso município. Portanto, senhores, gostaria de pedir o voto de aprovação na presente moção de agradecimento à irmã Vitalina David Souza. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, a moção número 27. A palavra.
Eu quero a palavra. Com a palavra, vereador Lucas. Uma boa noite a todos. Tânia, senhor presidente, vereadora. A Catarina, ela trabalhou ali de 10 anos. Se não me engano, são 40 e poucos anos servindo e doando a vida para o próximo. E no final de tempo de vocação dela nessa terra, ela vai cuidar das irmãs mais velhas. Então, eu acredito que o céu tem um pedação guardado para ela bem pertinho de Jesus. E eu queria realmente parabenizar você, Fábio, pela essa moção, e mais que merecida. O Oriente vai ser sempre grato a ela. Parabéns, Fábio. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam por nessa comissão. Está aprovada a moção. Consta moção do número 28 e 29 de voto para a abstenção, de autoria do vereador Sérgio Matar. Em discussão, com preferência ao autor. Requer a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio. A moção 28, nós discutimos bastante aqui semana passada sobre o professor, né? Foi falado. E hoje eu venho aqui parabenizar a Adriana Trevisan, que se formou no último final de semana em pedagogia. E é com grande admiração que parabenizo a Adriana Trevisan por ter conquistado sua formação pedagógica. Parabéns por essa garra, esforço e dedicação aos estudos. Que Deus continue abençoando a sua trajetória na área da saúde. Então, fico muito feliz aqui de poder dividir com vocês essa alegria, pedir o apoio de vocês, porque não é brincadeira hoje se formar, não. É uma faculdade. O intuito dela é crescer dentro da escola. E agora, com a pedagogia, com certeza ela poderá seguir a carreira que ela tanto sonha. Então, esse é um incentivo nosso aqui da Câmara, que parte de mim, mas com o apoio de todos os vereadores. E quero que Deus abençoe a família dela e ela, para ensinar essas crianças nossas. Eu só queria fazer um comentário aqui para a mesa. A moção está certa? Alô. Eu só queria acrescentar nessa moção a Adriana Aparecida de Souza Trevisan. Então, tinha que colocar a Aparecida de Souza. Acho que uma cor em comum aqui, vamos botar do jeito que está, depois só de redigida. Não precisa fazer emenda, nada mudar aqui. Só que Adriana Aparecida de Souza, porque a Aparecida de Souza é dela, Trevisan é do marido, né? Então, vamos fazer certinho. E a Tânia digita amanhã e eu assino, não tem problema. A outra moção é parabenizando o Rodrigo e o Renan, lá da Unidos Car e Equipe Car. Olha como o tempo passa. O Rodrigo era funcionário da empresa Zanelati, o Rogério era funcionário da empresa Zanelati, abriu lá, já tem 4 anos o Lava Rápido. Então, é um incentivo para o comércio de Oriente, porque nós sabemos que nós moramos em 2 cidades ricas, Marília e Pompeia. Então, nós, como político, que estamos à frente da administração, a gente tem que estar incentivando o nosso comércio, porque não é fácil, né, ganhar o pão numa cidade, que é uma cidade pequena igual a Oriente, mas eles estão trabalhando com muita dedicação. Quero parabenizar aqui, pedir o apoio de vocês para a gente fazer essa moção, parabenizando eles lá, e Deus abençoe também a família deles. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão a moção 28 e 29. Em votação. Os vereadores que aprovam por nessa comissão. Alô? Voltou também. Consta moção de número 30, de autoria da vereadora Camila. Em discussão, com preferência à autora.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhor secretário, Tânia, nobres colegas, público presente e público que está nos assistindo. Essa moção de parabenização é para o soldado PM Diego Rodrigues da Silva. Ele é casado com a Eligiane, nascida aqui em Oriente, agora ele também mora aqui com ela, constituíram família, né? E durante essas chuvas no litoral, ele foi para lá prestar serviço, ajudar a socorrer as vítimas lá. Então, assim, eu falo que é um ato de bravura, né? Você sai, por mais que seja o seu ofício, né, sua profissão, você sai, vai ajudar os outros, né? E tem que ter muita coragem. Então, eu fiz essa moção de parabenização para ele. E gostaria de contar com o apoio de todos os colegas. Continua a discussão, a moção número 30. Em votação, o vereador que aprova, permaneça como estão. Consta na casa a moção número 31 e 32, de autoria do vereador Flávio. Em discussão, com preferência ao autor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, Tânia, público presente, Daniele. Essas duas moções aqui, meus amigos, a primeira aqui é para o Branco, o filho do Di. Ele é personal aqui na Academia de Oriente e ele participou de um campeonato de fisiculturismo. Até a gente conversou com vocês para estarem ajudando, ele fez rifa na cidade, arrecadou um dinheiro aí para estar viajando para São Paulo, e ele foi até esse campeonato e conseguiu ganhar em primeiro lugar lá. Foi campeão na categoria dele, e ele está muito feliz, muito motivado aí para participar de mais campeonatos, e está levando o nome da nossa cidade também. Então, essa moção é para ele, para estar incentivando ele. E a outra moção é para o Evandro, que é nutricionista, o Evandro que tem acompanhado ele, o Branco. O Evandro faz um excelente trabalho na cidade, bastante pessoas passam por ele, eu já passei por ele também, e ele atende na região, e ele é um excelente profissional e merece o nosso reconhecimento. Então, peço que os senhores vereadores apoiem as moções e assinem também. Muito obrigado. Bom, quero fazer aqui uma ressalva sobre o projeto número 5. Quero colocar aqui em votação o pedido de vista do vereador Daniel. Em discussão, o pedido de vista do vereador Daniel. Eu quero a palavra. Na realidade, eu entendo que o projeto de lei 5, que está substituindo um artigo no projeto de 14 de 43 de 1998, não precisa ser um projeto, pode ser uma emenda ao projeto de lei 1443 de 1998. Por isso que eu quero analisar, por isso que foi pedido uma vista para mim analisar se é legal, se é consultar a nossa advogada, se é possível. Porque fazer um projeto, você pode fazer uma emenda ao projeto que tem 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né? E por isso que eu pedi esse pedido de vista, e eu peço aos senhores vereadores que me dê esse prazo para analisar junto com a assessora jurídica a possibilidade de emenda ou votação do projeto. Não é que eu sou contra o projeto, eu só quero ver a possibilidade de fazer uma vista não anulando um projeto de 1998, e sim uma emenda no projeto, trocando as iniciais do prédio, que só trocou, o nome vai ficar o mesmo, só que era do Fundo Social, sendo centro de convivência. Eu acredito que possa ser uma emenda no projeto de 1998. Então, eu peço a votação da vista aos senhores. Continue em discussão. Queira a palavra. Com a palavra, vereador Oswaldo Longe. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Realmente, o pedido de vista é um direito do vereador, está no estatuto do nosso regimento, artigo 237, e diz assim o parágrafo único: o requerimento de vista deve ser escrito e deliberado pelo plenário, não podendo o seu prazo exceder o período de tempo correspondente ao intervalo entre uma sessão ordinária e outra. O senhor recebeu a cópia do projeto alterado, senhor vereador? O senhor recebeu? Tá. Veja bem. Então, em 98,
na época, o ex-prefeito Toninho Mores deu o nome ao prédio do CCI como se fosse um local social. Pois bem, naquela época sim. Mas o local social agora, que é a promoção social, nós temos um lugar próprio. E o CCI, que é o Centro de Convivência dos Idosos, que agora funciona aos idosos, ficou sem nome durante 25 anos. O saudoso prefeito Carlos Lopes foi esquecido por 25 anos. Nós temos Tomás Martins Pá, temos a rua, temos a rodoviária, temos o ginásio de esporte, prefeito Caio Bermores, temos a rua João Carvalho Ferraz. Então, foi colocado o nome desse. Só que esse foi esquecido. Eu não sabia da situação, vereador Daniel. Eu fui procurado pela Antônia, a esposa do Carlinhos, e falou, olha, está muito chateado com a polícia da cidade, justamente porque esqueceram o nome do senhor Carlos Lopes. Aí eu fiz um projeto de lei revogando a lei 1443 de 98. O vereador Rodolfo, usando o bom senso, e eu com o bom senso, Som. Alô? Alô? quer dizer, usando o bom senso, né, e o consenso de ambas as partes, aí nós preparamos e alteramos, dizendo que só alteraria o parágrafo primeiro, não é isso, vereador Rodolfo? Quer dizer, o projeto ele não foi desmantelado, ele só alterou o artigo para encaixar Centro de Convivência dos Idosos, prefeito Carlos Lopes. Ficou, no contexto geral, a lei ainda valendo a lei 1448/98. Não é isso, vereador Rodolfo? Quer dizer, essa lei está funcionando. Eu queria uma Pois não, pois não. Então, na realidade, eu não acredito de esquecimento do ex-prefeito Carlos Lopes. Porque ele estava vigorando o nome dele no Fundo Social lá, que era do prédio CCI, que ficou em reformas vários anos, ficou parado. Aí eu concordo. Mas o prédio lá tinha o nome dele. Não, nunca vi o nome escrito lá. Tinha até o quadro dele lá, professor. Tinha? Pelo amor de Deus. Lá de fora? Não, pro lado de fora não, mas pro lado de dentro tinha. Daí a lei 2449, de 30 de agosto de 2022, cria o Centro de Convivência do Idoso do município de Oriente e da outras providências. Sim. Aí criou um centro no mesmo prédio que era do Fundo Social. E que não é mais. Que não é mais. Tudo bem. Então, por isso que eu pedi aviso, para a gente analisar se não é possível uma emenda no projeto 98. Não estou falando que eu sou contra mudar. Lógico que já foi mudado com a lei de 2022. O prédio já não chama mais. Não chama mais. Então, a partir dessa lei, que ele não tem o nome, não foi vários anos, foi 6 meses. Isso, mas a denominação está diferente, vereador. Denominação do que foi criado com a lei 24... Sim. CCI. 2449. Aí criou o CCI. Sim, só que o nome é o mesmo. Essa lei devia ter já constado. Não tinha dado nenhuma polêmica. Se já tinha nessa lei constado que havia criado o Centro de Convivência no prédio com o nome prefeito Carlos Lopes. O senhor está equivocado. Não, estou nada. Quando foi dado o nome, foi dado promoção social. Sim, mas é isso que a gente está discutindo. Mas tem que alterar para Centro de Convivência. Sim, mas não pode ser uma emenda, tem que ser um projeto de lei? Bom, eu apresentei... Essa aqui é meu... Sim. Eu apresentei o projeto, agora o presidente já encaminhou para o jurídico, as comissões, o senhor tem uma sessão para resolver essa situação,
O jurídico também já vai apresentar parecer ou não na próxima sessão. E o projeto está aí. Eu vou votar favorável ao pedido de vista do senhor, porque é um direito que o senhor tem para analisar, mas o projeto, em termos gerais, ele não desmantelou o projeto, até então, não desmantelou a lei de 98, não desmantelou, apenas alterou só o quê? Em vez de promoção social, passou a ser o quê? Centro de convivência dos idosos. Só isso, o resto ficou tudo igual. Só para esclarecer. É um direito que o senhor tem, sem dúvida nenhuma. Obrigado, senhor. Continua a discussão, o pedido de vista. Com a palavra, vereador Sérgio. Alô, no meu entendimento, lógico, o Daniel, eu acho que também tem razão. Eu vou explicar uma coisa. Alô, em 98, o ex-prefeito Antônio Aparecido Morris, como poderia ser o ex-prefeito Paulo César Lara, como poderia ser o ex-prefeito Birajara. Foi designado o nome, lá na promoção social, Carlos Lopes. Carlos Lopes, para quem não conhece, foi ex-prefeito de Oriente. Nesse mesmo projeto, são 3 leis. Carlos Lopes, Carvalho Morris no ginásio, o Tomás Martins Fala, o seu avô na rodoviária. São 3 projetos. Foi 3 projetos.
está mudando, Deus só está alterando o nome. Mas seu nome é um projeto, né? O senhor vai ser o projeto aí, então. Mas autoria. Autoria do autoria um projeto sempre convivência do idoso, eu quero entender. Tem um projeto executivo que lá mudou para o que está no bicho de cartão? Para quê? Ele está, se deixar como está. Senhor presidente, só um... Quatro.
Nada, né? Hoje, é até legal isso, a gente se defrontar com uma situação dessa. É até bom que a gente vai aprendendo. Artigo 210, emenda. Emenda é a proposição apresentada como acessório de outra. Parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. Isso aqui é um aprendizado para nós. Emenda supressiva é aquela que suprimir, em parte ou no todo, artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. O senhor está falando de emenda a uma lei. É diferente. Sim. Não, eu só estou esclarecendo aqui, de acordo com o regimento, que isso aqui é um aprendizado para todos nós. Que eu nunca vi fazer uma emenda a uma lei já de 25 anos atrás. Vamos aprender, vamos aprender. É isso, vamos aprender junto, vereador? Olha lá. Emenda substitutiva é aquela que deve ser colocada em lugar de artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. É de projeto de lei, não fala de lei. Emenda aditiva é a que deve ser acrescentada ao corpo, aos termos de artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Então, emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto, sem alterar a sua substância. A emenda apresentada a outra emenda denomina subemenda. Então já tirou a dúvida, até para nós foi um aprendizado. Não se cabe emenda a uma lei já aprovada. Então, de qualquer forma, esse projeto de lei vai ter que ser, depois, vai ter que ser colocado em plenário para votação. Então, não cabe emenda. Esse é o meu ponto de vista. A doutora vai analisar depois, certo? Mas é bacana isso. Democracia é isso, perfeitamente. Ó, a gente vai aprendendo. Porque eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi fazer uma emenda a uma lei. Então, não existe, existe ao projeto. Que quando faz emenda aqui, primeiro é feita a emenda, para depois votar o projeto. Lembra disso? Já fizemos aqui. Vota a emenda e depois o projeto. Então, o vereador Saguadinho disse que o meu projeto não tem validade nenhuma, então vai ser submetido a plenário em votação. Então, cada um vota da forma que quiser votar. Mas que lei não cabe emenda, não cabe emenda. E isso, a legalidade, isso, a legalidade. Não, o senhor falou que meu projeto não vai. Espera aí, o senhor falou que meu projeto... O senhor disse que o meu projeto não vale nada. O senhor vai deixar eu falar ou não vai, vereador? O senhor apanha da vida e não aprende a ser humilde. E não aprende a ser humilde, né, vereador? Mas quem está desrespeitando alguém aqui, vereador? Quem está desrespeitando Questão alguém de ordem, aqui? vereador. Questão de ordem, vereador. Vamos Mas eu ouvir citei, a explanação presidente, aqui. eu desrespeitei alguém aqui, senhor Não, presidente? pode continuar a sua explanação. Não. A humildade. Vereador, para começar, a família do... Senhor presidente, eu quero depois mais 2 minutos. Senhor presidente, a família do Carlito Lopes, a família do eles têm candidato todo ano para vereador e não estou preocupado com isso. O senhor está preocupado que eu vou ter voto lá, vereador? O senhor está... Cadê a humildade do senhor? O senhor disse que meu projeto não vale nada. Está gravado. Por favor. Vamos botar o pé no chão, vamos ser humildes. Eu não faltei com respeito com ninguém. Votei favorável até o pedido de vista do vereador Daniel. Estamos num ambiente democrático. Eu tenho o ponto de vista, o senhor tem o do senhor. Mas falar que meu projeto não vale nada, isso o senhor não pode falar. O senhor pode apresentar qualquer proposição, que o senhor pode apresentar qualquer uma. É direito do senhor. Bom, semana passada,
eu comentei aqui sobre a vereadora Camila, que disse da horta escolar, que é muito importante. E eu estou fazendo uma indicação hoje, para poder, vereadora, já pegar carona, que o prefeito criasse um viveiro de mudas. Nós temos uma área excelente, que é aquela área do Parque das Árvores. Já tem uma área toda arborizada, tem uma área fácil de ser manuseada, e como tem que partir do prefeito, porque vai ter que comprar balainho, comprar humus, e sim, montar um barracão para fazer essas mudas, quer dizer, viria de encontro a essa horta comunitária, eles produzirem mudas para reflorestar as matas ciliares, áreas degradadas, e seria importante também por uma educação ambiental. Porque a horta, além de uma educação alimentar, aprendizado, como nós falamos semana passada, também essa do viveiro de educação ambiental. Professor, uma parte Pois rapidinho. não, pois não. Eu fiz essa indicação também ao prefeito, ele falou que vai criar sim um viveiro. Até eu pedi para comprar algumas mudas, mas falou, espera, Flávio, que a gente vai ter o viveiro nosso de Oriente. E isso precisa ter as mudas nativas, né? Sim, aqui nós temos muito engazeiro, muito angico. A gente teve então, as queimadas também, prejudicou sangra bastante. d'água, poder fazer essas mudas aí. E também estou fazendo um pedido aqui. Nós sabemos, gente, que o Oriente, nós falamos dos idosos agora há pouco, da piscina, que está sendo excelente, que nós temos mais de 900 idosos na cidade, e nós sabemos que nem todos os idosos são respeitados, inclusive pela família. Tem idosos que são negligenciados pela família. Então, eu estou pedindo aqui ao prefeito, se é possível, ele firmar um convênio com a Mansão Ismael, para que possa acolher os nossos idosos, que às vezes são maltratados pelas famílias, são abandonados, são às vezes judiados pelos próprios familiares, no sentido de dar melhor qualidade de vida. Porque o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, diz o seguinte: é obrigação da família. A família tem a obrigação de cuidar dos seus idosos. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, nós temos idosos que não têm esses direitos. Então, é preciso fazer o quê? Um convênio. Se desse para fazer esse convênio, seria importante, porque Pompeia, o asilo de Pompeia já não pega mais idosos de Oriente como pegava antes. Por quê? Porque lá já está lotado. E também o Oriente colaborava na época com recurso. Mas agora eles não estão aceitando mais. Só uma parte, meu colega. Pois não. Ainda pega. O problema lá é o seguinte, que não tem espaço. Espaço, perfeitamente. Mas se o idoso tiver o seu salário, tiver em plenas condições, eles pegam sim. Tá? Só mediante vaga. Só que lá está ultimamente só anda lotado. Eles vão priorizar quem? O pessoal de Pompeia. Com certeza. Porque tendo vaga, a prioridade vai Nós ser lá. aqui não vamos ter prioridade. Mas eu estive consultando lá, eles pegam gente de Oriente sim. Desde que tem o salário, né? Isso. E tenha boas condições. E atender aí, então, os idosos, que é importante, porque nós sabemos que tem muitos idosos passam dificuldades, inclusive por familiares que às vezes não dão aquela atenção que precisa ser dada, aquela convivência harmoniosa, alimentação adequada. E o Estatuto diz que a primeira entidade responsável, a primeira instituição responsável é a família. Por isso que a família é o alicerce da sociedade. Então, a gente tem que priorizar a família. Priorizar a família, priorizar o respeito, priorizar a humildade, tudo isso faz parte da nossa vida. Portanto, eu gostaria que o prefeito ficasse atento a essa indicação, no sentido de atender os nossos idosos. Deu tempo, senhor presidente. Obrigado. Continua aberto o trema ali.
Com a palavra, vereador Sérgio Mata. Senhor presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O projeto dos fogos, quanto tempo vai vir para votação? Nós temos até 90 dias para analisar, né? Então, já está... Não tem um mês ainda. Não deu um mês ainda, tá? Mas está para as comissões analisarem aí, tá? Não, na verdade, foi desinformação entre sua propositura e a do nosso vereador Fábio. Então ficou para as comissões julgar e adequar os dois processos juntos. Outra coisa, senhor presidente. Eu jamais vou votar contra uma lei que já foi homenageada por um político passado. Senão essa galeria que nós temos aqui de presidente não valia nada. Só voltando atrás, Só- também é o pois seguinte, não. só para completar o programa dos fogos. Tá. Eu fui procurado por comerciantes que têm estoque. Pediram para a gente Entendi. segurar também, Tá bom. para eles poderem. Não, sem Tá? problema. Então, por isso que eu preferi tirar, problema. para esperar eles desovar os que eles já têm aí comprado. Sem problema. No meu entendimento, tenho nada contra a família, pelo contrário. Quem sou eu para mudar a história? Quem sou eu? O que foi plantado tem que ser colhido. Já tenho homenageado lá do prédio, que é o ex-prefeito Antônio Aparecido Mores, em 98. Eu já entendi o projeto. Está mudando a denominação, que era Núcleo de Promoção Social de Oriente. Só que esse projeto já veio para casa. Veio do Executivo. Que nós normalizamos a votação da terceira idade e nomeamos. E lá no projeto do Executivo está CCI, Centro de Convivência do Idoso. O homenageado Carlos Lopes já continua. Então eu não vejo por que esse projeto tem esse valor. Ninguém está falando da propositura de Carlos Lopes. O Carlos Lopes já foi homenageado em 98. Eu não estou querendo mudar isso daí. Só que eu acho que nós estamos... Aqui nós vamos votar um projeto do vereador Oswaldo Alonso, que ele cita aqui, já entrou na minha vida, já quis mudar tudo. Ele cita aqui... Não, ele cita... Não, eu já entendi. Só que o senhor cita uma coisa que nós já votamos. Pelo amor de Deus, será que eu mudei de escola, nossa advogada? Nós já votamos. O projeto do prefeito... Está lá, Centro de Convivência do Idoso. Essa lei já existe. Carlos Lopes é o prédio homenageado. Então, eu devo ter nascido em outro país. Nada contra a sua pessoa, nada contra a família, nada contra ninguém. Eu entendo que essa lei já existe. Eu já entendo que essa lei existe. Centro de Convivência do Idoso, nós votamos no projeto da terceira idade quando foi mandado para cá. Não há momento de mudar. Vamos votar duas vezes, então. Está combinado. Nós vamos votar o Centro de Convivência do Idoso, que é o projeto que veio da presidência, do Executivo, para nós eleger o presidente e nomear, que lá está bem, lá está lá. Centro, passa a ser a Centro de Convivência do Idoso. Eu acho que o projeto do prefeito está assim. E agora o senhor implanta mais uma vez a outra lei em outro projeto. Eu entendo que é duas leis. O senhor entende? Eu entendo assim, presidente. O senhor me desculpa. Eu vou ter que ter umas aulas com o senhor lá de matemática, mas o senhor vai ter que dar de português para mim, que eu não estou entendendo. Eu sei, professor. Mas nós vamos votar duas vezes a mesma lei. É isso que eu estou dizendo. Não é, professor. Não é, professor. Na lei do prefeito que ele mandou para normalizar lá o CCI, ele colocou lá, o projeto de lei fica denominado Centro de Convivência do Idoso. O que o senhor está pedindo aqui é a mesma coisa. Então não há motivo de o senhor colocar Carlos Lopes no meio do rolo. Agora, a família pode estar magoada, porque não tem uma imagem bonita lá, isso aí nós vamos mandar pôr, já fala pro prefeito, o prefeito coloca. E aí é outra coisa. Agora o senhor falou uma coisa importante. Como o senhor vai todo dia no gabinete, amanhã o senhor pede para ele fazer a placa lá bem grande, porque é necessário mesmo. Porque tem muita gente que nem sabe quem foi Carlos Lopes. Eu não estou discutindo. Isso, mas
nós vamos votar um projeto que já existe. É isso que eu estou falando, em vez do executivo. É só isso a minha discussão, não é mais nada. Não tem como, não vou. Não, o senhor vai ter que dar umas aulas para mim, não de matemática, de português, porque de vez em quando de matemática o senhor erra também. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o tema livre. Bom, eu quero aqui fazer um comentário das duas moções do... Das todas, se foram bem-vindas as moções. Mas a do Edilberto é bem-vinda, ele realmente fez um trabalho excelente. Mas do ESTEC, eu estive conversando no final de semana com os idosos, tem idoso bravo que estão na fila e não tem vaga. Você vê, tanto é a procura. E eu tive a felicidade de fazer educação prefeito para fazer o aquecimento da água, e parece que ele vai fazer. E outra coisa, a dificuldade de tirar os idosos da piscina. Nós vamos precisamos ter um jeito de melhorar aquilo lá, viu? Já fez indicação, né? É, exatamente. Então, os velhinhos estão bravos, rapaz. Sábado me falaram que estão na fila. O prefeito vai ter que aumentar o horário para atender todo mundo. Que também é começo, né? Quem sabe que perdura para sempre aí, tá? Muito obrigado. Encerrado o tema livre. Quando a vida Maria Tatara presidente, em nome de Deus, eu dou por encerrado.